Então, assim, vamos só voltar aqui então para a questão da garganta. A gente viu, né, que a garganta ela é protagonista, né, no quesito, no aspecto, mecanismo de desgaste de um cano utilizado em um calibre de alta energia ou alta velocidade. Outra questão em relação à garganta. Ah, as dimensões da garganta, elas têm uma influência direta nos níveis de pressão de câmara. Então, né, se eu tenho uma garganta com dimensões mais justas, seja em diâmetro ou seja em comprimento, isso influencia no aumento de pressão de câmara. Beleza? A relação da garganta com precisão a gente já conversou sobre. Então agora, a garganta, ela também é um elemento interessante para que a gente entenda a diferença técnica entre alguns calibres nominais, que são muito parecidos, como, por exemplo, o 556 NATO ou 556 por 45 milímetros e o 223 Remington. Então, para ilustrar, né, essa questão, nós vamos analisar o 556 por 45 milímetros e o 223 Remington à luz de suas gargantas. Porque, deixa eu ver se já está. Tá. Vocês lembram lá na nossa primeira aula que a gente disse o seguinte: um calibre nominal ele é a combinação de três grandes grupos de informações técnicas. Um calibre nominal ele é a combinação de dimensões do cartucho, dimensões da câmara e níveis de pressão de câmara. O 223 Remington esses dois calibres nominais, esses 556 por 45 milímetros e 223 Remington, discute-se muito, né, se esses calibres eles são iguais ou se diferente, o que os diferenciam. Então, nesse momento, a gente vai avaliar, né, esses dois calibres nominais à luz das suas câmaras, tá certo? Mais especificamente dessa região, né, chamada garganta. Quais são as medidas que a gente vai tomar como referência? Primeiro, o comprimento do diâmetro livre, o diâmetro do diâmetro livre e entrada do lead, o comprimento do lead, né, ou ângulo de entrada do raiamento e o diâmetro entre raias, ok? Aqui eu tenho uma tabela com as dimensões. Então, reparem, o 223 Remington tem um comprimento do diâmetro livre significativamente menor do que o 556 por 45 milímetros. O diâmetro do ângulo de entrada do raiamento do 223 Remington também é mais justo. O diâmetro do ângulo de entrada do raiamento do 223 Remington já coincide com o diâmetro do projétil. Enquanto no 556 por 45 milímetros, o ângulo de entrada do raiamento ele é mais largo. O comprimento do ângulo de entrada do raiamento, ou lead, do 223 Remington é significativamente mais curto do que o 556 por 45 milímetros. O que coincide é tão somente o diâmetro entre raias, porque o diâmetro entre raias coincide com o diâmetro do projétil. Então aqui coincide para os dois calibres. Beleza? Como o 556 por 45 milímetros foi uma adaptação do 223 Remington para o uso militar, optou-se por uma garganta com dimensões maiores para evitar dentre os motivos para se evitar problemas de mau funcionamento em razão de acúmulo de sujeira, inconformidade, né, pequenas imperfeições dos cartuchos, enfim. Como aqui eu tenho equipamentos que vão ser utilizados de uma forma mais rigorosa, é,
em aplicações é, em módulo automático de tiro e assim por diante, uma garganta menos justa contribui para uma maior segurança de ciclagem e de funcionamento do equipamento. Beleza? Então aqui até aqui a gente já pode a gente já descobriu que enquanto calibres nominais o 223 Remington e o 556 por 45 eles se diferem em razão do desenho de suas câmaras. Tá certo? Só a título de curiosidade, tem num passado mais recente, começaram a surgir câmaras híbridas. O que são câmaras híbridas? São câmaras que utilizam dimensões conjugadas de uma câmara e de outra, ou próxima disso. Então, aqui eu tenho, né, uma delas. Quando você ouvir falar sobre 223 wide, 223 wide não é um calibre nominal. É simplesmente um desenho específico de câmara. Algumas empresas adotam em seus equipamentos a câmera 223 wide com a seguinte pretensão: a possibilidade de utilizar os dois cartuchos tendo, né, mantendo um potencial de precisão maior. Por quê? Porque essas dimensões maiores da câmera 556 por 45 milímetros comprometem, em parte, a precisão do conjunto. Câmaras 223 Remington têm um potencial intrínseco de precisão melhor, por ela ser mais justa, por ela apresentar o projétil ao raiamento de uma forma mais precisa. Então, a intenção da câmara híbrida é manter certas dimensões, principalmente aquelas que têm uma relação maior com pressão de câmara próxima da câmara maior, para que eu não tenha pico de pressão. No entanto, reduzir as dimensões que têm uma relação mais próxima com o potencial de precisão do conjunto. Então, olha só, a 223 Wide, ela mantém o diâmetro livre muito próximo das dimensões do 556, porém, ela traz para a câmara o diâmetro de entrada do raiamento do 223 Remington. Então, essa combinação faz com que eu tenha uma câmara onde eu posso utilizar os dois cartuchos sem comprometer a segurança quanto aos limites de pressão e eu devolvo, né, o potencial de precisão que o 556 perdeu ao tornar sua câmara menos justa. Existem outras, né? Essas câmaras proprietárias. A empresa Novesc tem uma proprietária que chama 556 Novesc, enfim. Aí tem uma variedade de câmaras híbridas no mercado. Talvez, né, nesse contexto, 223 Remington barra 556 por 45 milímetros, a 223 Wide, ela é a mais popular e mais conhecida. Até aqui, dúvidas? Contribuições? Reclamações? Todo Professor, mundo. então o comprimento, a distância, né, o comprimento do lead, ele nem faz tanta diferença, né? Assim, porque ele pegou do 556, que é 0,164. O mais importante aqui, o item mais importante seria o diâmetro, então, da... Ai, bosta, O esqueci. diâmetro do Desculpa. ângulo de entrada do raiamento, Isso, né? desculpa. Esqueci o Porque nome. o É ângulo de o entrada ponto do mais raiamento importante da garganta, esse diâmetro da entrada do raiamento, né? depende, né? Importante em que sentido? Ele tem uma importância significativa maior em termos de precisão. Porque como essa conicidade, né, ela é responsável por alinhar o projétil com o raiamento, se eu tenho, né, esse cone mais justo, a probabilidade de eu ter, né, uma entrega mais precisa
né, desse raiamento alinhado com o eixo longitudinal do cano é maior.